Eu gostaria de saber de você se na maior parte do tempo você é daquele tipo de pessoa que tem prazer, tem alegria em fazer favores, em ajudar, em estender a mão para alguém que está precisando. Ou se você na maior parte do tempo gosta mesmo é de ser servido, entende que todo mundo tem que ficar aos seus pés e fazendo tudo que você deseja. Como você é na maior parte do tempo? Olá, eu sou o pastor Wellington e venho trazer para você uma reflexão para hoje. Neste dia separei para nossa meditação, para o nosso tempo devocional aqui, Provérbios capítulo 11, verso 25, que diz o seguinte: aquele que atende também será atendido. Vou repetir: aquele que atende também será atendido. Aqui nós temos uma grande lição, que para receber é preciso oferecer. Para receber, a gente tem que dar, a gente tem que ofertar. É como se tivéssemos, para entender melhor isso aqui, é como se o texto nos dissesse assim, vamos tentar traduzir isso de uma maneira mais fácil. Para eu acumular, eu preciso dividir, preciso espalhar. Se eu quero, ser feliz, eu preciso trabalhar para que outras pessoas sejam felizes também. Devemos fazer outros felizes. E se nós queremos ser espiritualmente fortes, atuantes, nós vamos tratar de ajudar outros a se tornarem fortes, atuantes, e com isso a gente também cresce, com isso a gente também se torna mais participante dessa vida espiritual que Deus coloca à nossa disposição. Aquele que atende também será atendido. Provérbios 11. Você e eu temos capacidades, temos jeito de fazer coisas que só vão se tornar de fato vívidos quando a gente exercita, quando a gente executa. Eles estão ali meio que adormecidos, dormentes, incubados dentro de nós. Quando nós estendemos a mão, quando nós participamos da vida de outra pessoa, aí a gente descobre que tem aquela capacidade e que consegue fazer coisas que aparentemente a gente achava que não podia. Por quê? Porque aquilo estava parado, silenciado dentro da gente. Por isso, aquele que atende também será atendido. Spurgeon, comentando esse texto, diz o seguinte: nossa força para o trabalho está escondida, inclusive de nós mesmos, até nos aventurarmos a lutar as batalhas do Senhor ou escalar as montanhas da dificuldade. Ele está dizendo o seguinte: olha, tem muita coisa que está parada, está adormecida, até que a gente comece a fazer, até que a gente ande em direção àquilo, a gente não fique parado. Se fica parado, com os braços cruzados, nada acontece. Por isso que aquele que atende será atendido. Aquele que exercita misericórdia receberá misericórdia. Aquele que espalha amor recebe amor. Aquele que cuida será cuidado. É isso que nós estamos aprendendo nesse nosso tempo de devocional aqui hoje. Precisamos tentar secar as lágrimas da viúva, acalentar o coração do órfão, matar a fome do necessitado. E quando fizermos isso, vamos perceber que também seremos recompensados, também seremos servidos, seremos trabalhados, abençoados pela graça do nosso Deus. Uma coisa interessante que eu escuto sempre daqueles que ministram a palavra, que estudam para ensinar para outras pessoas, eles relatarem o seguinte: olha, pastor, eu dei a aula, mas para dar a aula eu tive que me preparar, e quando eu estava me preparando para essa aula, poxa, eu aprendi tanta coisa, eu descobri tanta coisa interessante, Deus falou tanto no meu coração. Olha aí, aquele que ensina será ensinado, aquele que atende será atendido.
até que se faça esse movimento de serviço ao próximo, muita bênção fica ali parada, estagnada, porque ela só vai aparecer na hora que a gente movimentar na direção das pessoas, daqueles que Deus tem colocado na nossa frente, que tem nos dado a oportunidade de ser bênção na vida deles. Sabe uma outra coisa interessante que faz todo sentido nesse texto de Provérbios, capítulo 11, verso 25, que diz que aquele que atende, aquele que serve, será servido, será atendido, é que isso nos faz servir, abençoar, oferecer as coisas a outros, nos faz mais humildes. E ainda, digo mais, nós descobrimos coisas maravilhosas quando nós nos dedicamos a fazer as coisas para as pessoas. Deixa eu te explicar, deixa eu te dar um exemplo a respeito disso. Olha, eu como pastor, quantas vezes eu fui muito, mas muito abençoado no gabinete. Por quê? Porque a pessoa, ao trazer ali seu drama, sua necessidade, eu ali ofertando meu ouvido, meu ombro, minha instrução para aquela pessoa, eu ouvi a história, ouvi a lamentação, ouvi a dor, mas eu ouvi também quantas vitórias Deus já havia feito, né? Já tinha perpetuado na vida daquele irmão, daquela irmã, daquele casal, daquela família. Então, quando eu paro para servir essas pessoas através do aconselhamento, eu sou muito abençoado. Muitas vezes eu vejo, olha como Deus fez na história do irmão, olha como Deus fez na vida da irmã. São relatos de cura, são relatos de transformação, milagres que Deus continua fazendo no meio de seu povo. Mas eu só vejo isso quando eu separo um tempo, separo a minha agenda para ouvir você, para ouvir aquelas pessoas que Deus traz para perto de mim. Uma outra coisa muito interessante que eu também tenho experimentado, mas isso é uma experiência que eu trago de antes de me formar pastor. Enquanto membro da igreja presbiteriana lá de Carangola, a primeira, eu fazia muita visita no hospital. Eu tinha um dia da semana, um horário que eu podia, meu horário dava para isso, eu tinha uma parte da tarde livre, porque eu estudava de manhã, trabalhava à tardinha e à noite, né? Então tinha um pedaço da tarde livre, e eu visitava o hospital 2 vezes por semana. Eu ia no Hospital Evangélico de Carangola. Quantas vezes eu fui lá, orei e levei consolo, mas quem saiu consolado e encorajado fui eu. Eu saí muito mais abençoado do que aquela pessoa que eu visitei ali no leito. Eu não estou falando só de crente não, tá? Porque eram visitas que eu fazia aleatória, eu entrava nas aulas e ia visitando quem me dava oportunidade, eu conversava e fazia uma oração e dava uma palavra com ele ali. Tinha 17, 18 anos nessa época. Quantas vezes eu olhei ali e falei assim, eu saí daquele quarto, saí daquele leito e falei, caramba, como Deus tem sido bom com esse cara. Olha, esse acidente ele podia estar todo estrupiado, podia ter ficado aleijado, não ficou. E eu saía dali, sabe, feliz, satisfeito, renovado, impulsionado por ver Deus sendo gracioso com as pessoas, em tantos detalhes que eu não veria se eu não fosse lá fazer uma visita. Então, meu irmão, minha irmã, nesse tempo devocional nosso de hoje aqui, aquele que atende, aquele que serve será servido, será atendido. Separe no seu coração agora um tempo para buscar, pensar aí, né, definir quem você vai servir hoje. Se não der para ser hoje, amanhã. Não deixa ficar para depois nunca acontece. O depois nunca chega. Faz hoje, no máximo amanhã. Pede a Deus que te oriente, porque você vai receber bênçãos maravilhosas. A palavra de Deus não erra, não falha, não mente, não nos engana. Aquele que atende será atendido. Talvez uma excelente ilustração aqui é pensar naquelas 2 pessoas que estão num lugar muito gelado, soltas lá, perdidas, sem auxílio, e a temperatura está caindo, né? O tempo fechou, está começando a nevar. Imagina isso, não tem isso normalmente no Brasil, mas você pode imaginar, que eu sei que você consegue, né? E está começando a nevar e só estão as 2 pessoas ali. Sabe o que vai mantê-las vivas? O atrito entre uma e outra.
Normalmente em situações como essa as pessoas se enrolam todas e se abraçam, porque o sangue que movimenta em uma e em outra aquece uma a outra e mantém as duas vivas. Isso mostra que a gente sozinho, só a gente com a gente mesmo, a gente perde muita bênção. A gente precisa de outras pessoas para experimentar, sabe, questões, milagres, livramentos, bênçãos que só dá para acontecer na companhia de outra pessoa, e principalmente quando a gente serve a outra pessoa. E por fim, eu quero deixar para você aqui 2 exemplos bíblicos, né? A viúva de Sarepta ofereceu daquilo que ela tinha, dos recursos limitados que ela tinha, e o profeta precisava, ela ofereceu. E nós sabemos da história que está registrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 8 até o verso 16, que ao oferecer o que ela tinha e que o outro precisava, ela recebeu provisão para ela de forma ilimitada. A coisa nunca mais acabou. Por isso, vamos aprender com a viúva, vamos aprender com Provérbios, vamos executar isso como nós vamos executar o que nós temos aprendido hoje. E eu quero orar para Deus te abençoar nesse sentido. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, coloco diante de Ti, meu irmão, minha irmã, que comigo agora separa um tempo para fazer esse momento de meditação na Sua palavra, de reflexão. Cuida do coração de cada um e que essa disposição de estender a mão, de atender o outro, possa invadir o coração de todos nós. E assim nós vamos servindo e sendo servidos, porque essa é a dinâmica do reino de Deus. Peço que aconteça isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, espero que tenha abençoado sua vida. Se isso aconteceu, não te custa nada, dá um like aí, se inscreve no canal, apresenta isso para alguém, compartilha, tem uma setinha aí, um aviãozinho, alguma coisa aí na sua tela, que é só você clicar que você consegue mandar para um monte de gente. Joga lá, semeia, espalha e vamos juntos crescer aqui nessa comunidade de gente que todo dia separa para ouvir, meditar e obedecer a palavra do Senhor, nosso Deus. Deus te abençoe e até a próxima reflexão para hoje.